Olha só, eu tô do lado de fora do Emirates Stadium por conta do excesso de trabalho, né? A duração do meu trabalho hoje foi um pouco maior do que o comum, porque depois de fazer as entrevistas exclusivas que geralmente a gente faz pela TNT, eu vou direto para o campo gravar o material, né? O Conexão Europa, que vai ao ar nos canais da TNT, o vídeo que você está assistindo nesse momento, enfim, que você já assistiu antes no canal. Mas hoje eu fui, entre uma coisa e outra, para a zona mista, que é uma área de entrevistas não exclusivas, né? Que é a área de entrevistas gerais. Não chega a ser uma coletiva de imprensa, uma entrevista coletiva, porque não está numa sala, né? Naquela saída dos jogadores do estádio em direção ao ônibus, ao carro pessoal, sei lá. Porque eu queria entrevistar o Jorginho, para entender essa história, né? Ele fica, ele sai, Palmeiras, Flamengo, Arsenal. Então, consegui entrevistar o sempre simpático Jorginho e essa entrevista está lá nos canais da TNT Esportes Brasil, beleza? Porém, não estar no campo não significa um decréscimo da qualidade de cenário, né, cara? Esse estádio, ele é muito, muito, muito bonito. Essa entrada aqui do Emirates Stadium eu acho magnífica. Tão bonita quanto a North London Forever, que eu acho uma canção, nossa, mexe com o meu coração, que tecnicamente é Angel, né? O nome da música, mas eu acho linda, 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 linda como essa adoção da torcida do Arsenal recente para o time entrando em campo e tudo mais. Ainda bem que o caminhão que estava limpando as ruas foi embora para o barulho diminuir. Então, hoje foi tudo bonito, né? Assim, o cenário tá bonito, a música foi bonita, a vitória do Arsenal também foi bonita. Daqui a pouco eu volto no assunto Jorginho, tá? Mas eu tenho que dar passos atrás porque eu tenho que falar do jogo. Essa vitória de 3-0, que é uma vitória correta do Arsenal, né? Não foi um jogo espetacular, mas foi o jogo que precisava ser de um time que não podia machucar mais jogadores, de um time que precisava, inclusive, rodar jogadores, e o Arteta o fez. O Kiwior entrou, o Zinchenko entrou, o Jorginho entrou, o Sterling também. Foram para fora do time o Partey, o Mikel Merino e o Trossard. Esses no banco, o Lewis Skelly nem no banco ficou, espero que tenha sido apenas um descanso para o garoto, que vai muito bem na lateral esquerda. O Nwaneri voltou para o banco de reservas, inclusive entrou durante a partida, o Calafiori também voltou de lesão. Então, o Arteta conseguiu rodar o time titular, dar ritmo para quem voltou de lesão e não machucou ninguém, até onde eu vi. E conseguiu vencer, e conseguiu manter essa sequência impressionante de clean sheets, né? Esses jogos sem sofrer gol. O Arsenal fecha a primeira fase da Liga dos Campeões em casa sem sofrer nenhum gol. Não sofreu gol para o Dinamo de Zagreb, nem para o Shakhtar, nem para o PSG e nem para o Mônaco. Então emendou 3 vitórias consecutivas na Champions com 3 ou mais gols de diferença pela primeira vez na própria história, se eu não estou enganado. Então é uma primeira fase do Arsenal muito, muito, muito boa. É uma campanha excelente, são 16 pontos agora em 7 partidas. Só tropeçou na Itália, perdeu para a Inter e empatou com a Atalanta. E perder para a Inter e empatar com a Atalanta na Itália não é demérito para ninguém. Olha a campanha da Inter, olha a campanha da Atalanta. E agora, cara, tá com o pé e 4 dedos no G8, né, de maneira garantida, nas oitavas de final da Liga dos Campeões de maneira direta, sem ter que passar pela repescagem. Falta um pontinho para depender apenas de si, sem olhar para os outros jogos, sem olhar para o lado, somar um pontinho lá em Girona, com o Girona já eliminado. O Girona perde para o Milan, está eliminado da Liga dos Campeões, não tem nenhuma chance nem de playoffs, então o Arsenal vai pegar um time já com farol baixo, já um pouco arriado. Seria favorito de qualquer maneira e agora é ainda mais. Inclusive pode conquistar esse ponto descansando mais jogadores. Lembrando que a rodada final da fase de Liga da nova Champions será na quarta-feira que vem. Todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário. Vai ser um pega pra capar delicioso, que diga o Manchester City. Que não é tema do vídeo de hoje porque eu não vi o jogo, né? Quando eu estou trabalhando em outro jogo eu não posso falar do jogo que eu não vi. Acho que seria uma desonestidade
Já tentei fazer isso aqui no canal, não deu certo, eu não gosto de fazer e me sinto desonesto, então não o farei. Vai ter vídeo do City aqui amanhã falando sobre a projeção dos próximos jogos do City, que, meus amigos, até o mês de março só tem pedreira na Premier League. Fora essa situação na Champions que está longe de estar tranquila. Então o Arsenal faz esse jogo correto, vitória tranquila com o primeiro gol logo no começo do jogo do Declan Rice, com uma bela assistência do Havertz, depois de uma bela jogada do Martinelli. Depois Martinelli e Havertz aparecem mais uma vez no segundo tempo, Martinelli cruza para o Havertz fazer o 14º gol dele nessa temporada e fecha com o gol de Martin Odegaard. É um jogo em que o Arsenal adotou o ritmo que precisava, um ritmo pedestre, né? O ritmo de quem caminha, não precisou fazer um sprint, não precisou correr. Então uma vitória correta e pedestre para dar sequência à ótima campanha na Champions e para dar uma injeção de moral, de confiança numa sequência esquisita de resultados, né? Esse foi o 5º jogo consecutivo aqui no Emirates do Arsenal, olhando para todas as competições, e muitos resultados não foram bons, né? O Arsenal, antes dessa partida, tinha uma vitória em 5 jogos, eliminação aqui nos pênaltis para o Manchester United na Copa da Inglaterra, derrota aqui no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga para o Newcastle, abriu 2-0 na última partida contra o Aston Villa e tomou o empate, então precisava também usar um pouquinho o Dinamo de Zagreb para dar moral para esse time, além de todas as questões físicas e técnicas que eu já citei aqui. Nesse jogo teve um reencontro muito curioso, que eu não sabia, até pesquisar para o jogo hoje de manhã, que é o reencontro de Gabriel Magalhães e Dinamo de Zagreb, porque o Gabriel jogou lá, pasmem, em 17 e 18, quando era um garoto ainda tentando achar a própria estrada no futebol europeu, pertencia ao Lille, foi emprestado na primeira metade da temporada para o Troyes da França e depois na segunda para o Dinamo de Zagreb. Só teve um jogo no time A, jogou muito no time B, mas no time A só teve uma partida na Liga Croata, então quase teve lei do ex hoje, se a gente for de maneira muito estritamente técnica, porque evidentemente não há nenhuma relação sentimental do Gabriel Magalhães com a equipe de Zagreb. Do lado dos croatas, tivemos a estreia de Fábio Cannavaro. E eu entrevistei o Cannavaro, cara. Até coloquei nas minhas redes sociais que eu queria gritar pro Fred de 10 anos de idade que aquele moleque ia entrevistar um dia, entre tantas pessoas que me deixam cheio de felicidade e orgulho, o Fábio Cannavaro, né? Nunca tinha entrevistado o Cannavaro. Ele é o treinador do Dinamo de Zagreb estreante. Ele chegou no fim de dezembro. É o 3º treinador dessa temporada muito turbulenta da equipe croata. Ele chega em dezembro e só estreia agora porque a liga estava em pausa para inverno, né? Volta agora no fim de semana, mas então a estreia dele foi contra o Arsenal. É complicado, difícil realmente conseguir qualquer coisa aqui, ainda mais sem tempo para trabalhar. O Cannavaro, ele não é um treinador jovem na função, tá? Ele passou vários e vários anos treinando no futebol asiático. Ele passou por Arábia Saudita, por Emirados Árabes, muito tempo na China, a ponto de ser o treinador interino da seleção nacional. Entre 2 clubes chineses, o Guangzhou Evergrande e outro que eu esqueci, ele treinou vários jogadores brasileiros, Ricardo Goulart, Alexandre Pato, Talisca, o Aloísio Boi Bandido, que é apelido maravilhoso, inclusive. Mas quem? Teve mais gente, eu que estou esquecendo aqui. O Elkeson, ex-Botafogo, ex-Vitória. Mas quem? Enfim, ele passou bastante tempo por lá, só que agora chega ao futebol europeu, né? Ele teve 17 jogos no Benevento da Itália, claro, ele ia começar pela Itália. Depois durou muito pouco como interino na Udinese, 6 partidas no fim da temporada passada, e aí chega para esse turbulento Dinamo de Zagreb, que, cara, tem 7 títulos nacionais da Liga Nacional consecutivos, foi campeão de 18 das últimas 19 edições, só que no momento na 3ª colocação, o que é uma tragédia para o rei do próprio país. Então vamos ver se o Cannavaro consegue corrigir a rota para levantar títulos no futebol europeu pela primeira vez como treinador. Se você quiser ver a entrevista com o Cannavaro, por favor, procure nas redes sociais da TNT Esportes. O Dinamo Zagreb, que estaciona com 8 pontos agora em 7 jogos e recebe o Milan na Croácia, o Milan que venceu o Girona, como vimos aqui,
e subiu para a 6ª colocação. Então o Milan precisa de um resultado em Zagreb para manter o seu lugar no G8. Olha só que subida do Milan com o Sérgio Conceição, né? E aí vai ficar complicado para o Dinamo Zagreb buscar vaga nos playoffs. A ver. Repito todos os jogos ao mesmo tempo na quarta-feira que vem. Sobre o Jorginho, para a gente fechar aqui, porque está muito, muito, muito frio mesmo. Eu conversei com ele para entender essa história de Palmeiras, Flamengo, Fica. Cara, assim, interpretação da situação do Arsenal. O Arsenal não pode se dar ao luxo de perder o Jorginho nesse momento, tá? O Jorginho é um muito bom jogador. Ele não tem tantos minutos e jogos como titular por uma questão de circunstâncias do elenco. Ele também, claro, né? O tempo está passando para ele. Mas isso não é porque ele está jogando mal. Inclusive, hoje fez mais um bom jogo. O Jorginho, geralmente, quando entra ou quando começa, vai bem. Mas tem jogado pouco. Imagino que tem uma insatisfação dele ali com o decréscimo de tempo em campo com o Arsenal nessa 3ª temporada dele pelo clube. Mas o Arteta usa o Jorginho como um 12º, 13º jogador desse elenco e não pode perder o Jorginho nesse mês de janeiro. Inclusive, eu penso, se não é de bom tom, renovar o contrato do Jorginho, que termina ao fim dessa temporada. Eu sei que está vindo o Zubimendi, mas deve ir embora o Thomas Partey também. Não sei, tá? O problema é manter um cara que quer ser titular. E você sabe que ele não vai ser titular, ainda mais com a chegada do Zubimendi, do lado do Rice e tal. Mas o Jorginho é um jogador de muito bom nível ainda, e eu acho engraçado ver nesses rumores de Palmeiras e Flamengo gente com dúvidas se ele encaixaria no futebol brasileiro. Minha gente, o Jorginho deitaria no futebol brasileiro, independentemente de qual clube. Eu não consigo, aí talvez seja por uma ignorância minha de não acompanhar tanto o futebol brasileiro, como eu gostaria, eu não consigo ver o Jorginho não sendo titular em nenhum clube do futebol brasileiro nesse momento. O Jorginho joga muita bola mesmo. É o tipo de jogador que talvez aquela galera que acompanhe muito mais o Brasil do que a Europa, ao contrário de mim, nos últimos anos, não tenha percebido a qualidade e quando chega no Brasil fala, caramba! Tipo, vários exemplos, né? Hulk, Felipe Luiz, Rafinha, outros aí que eu posso estar esquecendo aqui nesse momento. Então, o Jorginho sobraria. Eu vou me esquentar. Um beijo pra você. Amanhã tem vídeo sobre a sequência de pedreiras desse Manchester City que está enroscadíssimo na Liga dos Campeões. Valeu, gente.